aula. Então, como assim? Como assim responsabilidade subsidiária dos sócios, né? Então, eu posso ter a responsabilidade limitada ou ilimitada, né? No caso do empresário individual, etc., eu não tenho uma separação. E das responsabilidades, na responsabilidade limitada, eu tenho, então, uma nova criação da personalidade jurídica, a gente viu toda essa questão. Eu posso determinar que, nesses casos, eu tenha uma responsabilidade subsidiária. Então, o que quer dizer subsidiária? Na responsabilidade solidária, então o sócio e a empresa respondem juntos, né? Quando há uma responsabilidade limitada, há uma responsabilidade solidária. O que quer dizer? Vou dar um exemplo. Imaginem que eu estou organizando uma festa para a turma da FATEC. E daí eu e a professora Aline estamos organizando essa festa. E daí eu peço dinheiro emprestado para o Alisson. Eu falo, Alisson, empreste dinheiro para mim, me empresta R$100 para eu organizar essa festa da FATEC. Aí, para que eu e a professora Aline organizemos essa festa. Aí ele fala, ok. Para o Alisson, alguém tem que pagar esse dinheiro para ele, né? Se vai ser R$50 meu, ou R$50 da professora Aline e R$50 da professora Aline, ou se vai ser R$100 meu, ou se vai ser R$100 da professora Aline, não interessa, ele tem que receber R$100. Se eu tenho uma responsabilidade, e eu e a professora Aline, as duas, assumimos essa obrigação. Se eu tenho uma responsabilidade solidária entre nós duas, o Alisson pode chegar para qualquer uma das duas e falar, olha, pessoal, me paga, já passou o prazo, né? Vocês têm que me pagar. Se eu tenho uma responsabilidade subsidiária, né? Então, eu sou responsável, eu pedi o dinheiro e a professora Aline, ela é responsável subsidiária. Primeiro, o Alisson tem que vir me cobrar. Se eu não pagar esse valor, ele vai poder cobrar da professora Aline. Então, isso é o que acontece normalmente com um contrato de aluguel. Quando a gente tem um fiador, o fiador ele pode ser solidário, que daí a imobiliária pode cobrar direto do fiador, ou pode ser subsidiário, cobra de quem alugou o apartamento. Se essa pessoa não pagar o aluguel, cobra do fiador. Ok, então eu posso determinar que os sócios vão responder subsidiariamente. Então, a empresa não conseguiu arcar com aquelas obrigações, o sócio responde. E dessa responsabilidade pode ser limitada, pode ser ilimitada, pode ser limitada pelo valor das cotas, pode não haver responsabilização. Então, aqui eu vou determinar qual o nível da responsabilidade dos sócios em relação às obrigações assumidas pela empresa. Reformabilidade do contrato. Aqui, gente, apesar de ser uma cláusula obrigatória, o conteúdo dela vai ser um conteúdo facultativo, né, que vai exigir um trabalho de pensamento muito grande. Porque aqui você vai colocar, né, se esse contrato pode ser reformado, como ele pode ser reformado, qual a votação para que ele seja reformado. E daí, eu coloquei aqui para vocês, não vai dar tempo da gente ver hoje, essa continuação da aula 117, sobre a previsão legal, né, para essa reformação. Então, eu coloquei o que é o quórum de votação e a modificação na estrutura empresarial. Então, o artigo 997, ele coloca, né, que algumas cláusulas que o artigo 999 fala que aquelas matérias, elas só podem ser modificadas quando houver unanimidade. Todos os sócios quiserem modificar aquelas questões. Então, aqui a gente vai ter no artigo 997 o nome, a denominação, o objeto, o capital, a cota. Então, esses são as cláusulas obrigatórias. Para a modificação dessas cláusulas, tem que ser unânime. Nas demais matérias, a gente pode ter 3 tipos de votação. A maioria simples, né, que é a maioria relativa, que quando há maioria, aí depende do número de pessoas que tem. Se eu tenho um grupo de 3 pessoas, 2 pessoas é maioria. Se eu tenho um grupo de 10 pessoas, aí eu tenho que ver
quanto que eu tenho maioria dentro daquela votação, entendeu? Então, eu tenho que ver quanto que vai constituir a maioria para que... Então, se eu tenho 2 pessoas que votam de um jeito, 2 pessoas que votam de outro, 2 pessoas que votam de um terceiro jeito e 4 que votam em conjunto, a maioria são essas 4. Então, depende de como se dá a configuração dessa votação. A maioria absoluta é necessário o voto de 50% mais 1. Então, eu tenho que ter de 10, eu tenho que ter 6 pessoas. Então, eu tenho que sempre ter uma maioria. Não importa se eu tenho 20 opções, eu tenho que ter 50% mais 1. E a maioria qualificada é um percentual que qualquer pessoa pode... A gente pode colocar 2/3, 7/8 dos votos, né? Então, qualquer diferença, qualquer tipo de maioria que eu coloque, esse número de votação, eu tenho uma maioria qualificada. Aí, gente, para todos os outros tipos de modificação do contrato social, eu posso trazer o tipo de votação que se exige. Então, eu quero dispor sobre quem pode assinar uma procuração. Então, para disponibilizar quem pode assinar uma procuração, eu preciso da maioria absoluta dos sócios. Então, eu vou tudo aqui dispor aqui. Como esse contrato pode ser reformado, quais são os critérios para que esse contrato seja reformado, os tipos de votação, etc. E, por fim, a extinção do contrato. Aí aqui, gente, quando o contrato é extinto, eu tenho que dividir as obrigações e as responsabilidades entre os sócios. Então, aqui nesse ponto, eu vou ver como que eu vou dividir esse saldo positivo, quem que tem preferência na compra dos imóveis que tiverem ali daquela sociedade, como que vai ser extinta a sociedade, se essa sociedade pode ocorrer uma sucessão dela, enfim, tudo eu vou disponibilizar em relação ao fim da sociedade nessa cláusula da extinção. Gente, alguma dúvida em relação à matéria de hoje? Como assim? Os sócios, você fala? Causa uma certa confusão, né? Porque, assim, o Prolabore, ele independe de lucro, né? Só que a gente sempre tem que sempre relacionar o Prolabore a uma remuneração. Então, por exemplo, se eu tenho uma padaria e ela não tá dando lucro, eu vou deixar de pagar o salário dos meus funcionários? Não, né? Então, eu não posso deixar de pagar o Prolabore. O Prolabore, ele é pago exclusivamente para o sócio que exerce a atividade de administração daquela empresa. Então, é diferente dos dividendos. O dividendo, ele é uma parte do lucro que todos os sócios vão receber de acordo com a sua cota. Então, vamos supor que eu e o meu sócio, nós temos... eu sou administradora e ele apenas ali recebe os dividendos. Vamos supor que o meu Prolabore é de R$2.000 por mês. Então, o Prolabore, o valor ele vai ser estipulado pelas partes, tá? E ele vai ser um valor fixo que também pode ser revisto, mas o administrador ele não pode fazer uma retirada maior do que o Prolabore dele a título de Prolabore. Então, vamos supor que a título de Prolabore eu receba R$2.000. Aí, no final do ano, a gente vai fazer a divisão dos dividendos, né? Analisar ali quanto que deu de lucro, fazer a divisão dos dividendos, e daí deu R$20.000 para cada sócio. Eu vou receber, né? Todo mês meus R$2.000, e lá no final eu vou receber os meus R$20.000. O que às vezes as pessoas confundem? Imagina que eu estabeleço a possibilidade de uma retirada desses dividendos em antecipação. Aí vamos supor que o meu sócio, aquele meu sócio que não recebe o Prolabore, ele fala assim, Júlia, eu vou tirar R$1.000 aqui por mês, porque eu prefiro assim. E daí lá no final dele faz uma retirada de R$1.000 por mês. Lá no final do ano, os dividendos deram R$20.000. Eu vou descontar esses R$12.000 que ele tirou todo mês, tá?
Por que não desconto os meus R$ 2.000? Porque ele tem uma origem diversa. Ele é uma remuneração do meu trabalho. Ele não é uma retirada dos dividendos da empresa. Ficou mais claro? Ai, olha, sim, gente. Sim, mas é aquela questão, né? O combinado não sai caro. Então, quanto melhor for conversado, quanto mais essa parte da negociação do contrato social, eu acho que é uma das partes mais importantes da empresa, para que você evite brigas futuras. Então, quanto mais for conversado, combinado, disposto, entendido a vontade das partes, porque às vezes você fala ali, você não entende muito o que é o Prolabore, tá, pode colocar aí, e daí depois fala, mas por que essa pessoa tá recebendo R$ 1.000 por mês aqui nas minhas costas, né? Então, é muito importante essa parte da negociação. Porque dá muita briga, sim, gente. Sempre que a gente coloca dinheiro no meio, dá briga aí entre as partes. Pessoal, é isso então por hoje. Os resumos, enfim, estão tudo ali no Drive já. Eu vou colocar também o link do. Eu vou carregar a aula de hoje já no YouTube, mas o link eu vou disponibilizar na sexta, só que eu faço um arquivo único com o link da sexta-feira, tá bom? E daí eu coloco no Drive e no Mateus. Se alguém. As aulas da semana passada já estão também disponibilizados os links. E se alguém tiver alguma dúvida, me avise, ok? Vou gravar também uma aula até domingo explicando como que vai ser o trabalho do contrato social, tá bom? Eu que agradeço a presença de todos, gente.